Vamos aí, né? Estamos ao vivo, numa live que hoje faremos com o Dr. Diogo Engel, para nós falarmos sobre a importância dos canais digitais nesse momento de pandemia, né? Estou aguardando aqui, o Dr. Diogo está entrando, vou convidar ele para a sala. Olá, Diogo, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem? Tá escutando aí? Tá tudo ótimo. Você está me escutando bem? Tô escutando. Tudo tranquilo. Beleza. Né? Prazer estar aí contigo aí, né? Pegando um pouco do seu tempo para a gente poder conversar aí sobre essa questão dos canais digitais, esse momento que a gente está passando, né? Aham. Estou vendo aí que a gente tem várias pessoas que estão entrando aí na nossa live, né? Bacana, né? Muito bom tá com você aí. A gente tem uma relação excelente aí, além de amigos, parceiros comerciais. É. Isso é ótimo. Eu acho que o conteúdo que vai sair daqui hoje ele vai ser muito bacana e vai engrandecer todas as pessoas que nos estão nos assistindo, Ô, né? André, é um prazer aqui tá fazendo essa live com você, né? Além de grande amigo, é um parceiro acho que é um ano e pouquinho, né? Isso. Me perguntar, tá dando eco aí? Não, Não, aqui tá tranquilo. tá. Uma amiga me perguntou de São Paulo há quanto tempo se eu estava satisfeito com o trabalho da Word, né? Eu falei, se eu não tivesse satisfeito, eu não estaria mais de um ano com eles, né? Com certeza, né? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Diogo Engel, sou de Aracruz, sou casado com Gabriela, tenho 3 filhos, o Enzo, Luiz e Manuela, e tenho uma clínica odontológica e nas horas vagas a gente faz um pouco de triatlon também. E nessa época de Covid-19, né, veio para mexer com todo mundo. E como toda crise, quem não aproveitar essa oportunidade da crise para começar a fazer diferente, vai sofrer com as outras crises que virão, né? Que uma certeza que a gente tem é que sempre vai existir crise, né? Tem aí 2008, a gente passou por uma crise forte, agora a crise em 2020, que era um ano que todo mundo estava esperando ser um ano maravilhoso, e veio essa questão para poder mexer com todo mundo, né? É isso É aí. isso aí, né? E pegando esse gancho aí, né? Você já falou um pouco de você, né? Fala um pouco da sua clínica, fala um pouco da sua equipe, para o pessoal que está aqui conhecer um pouco disso. Pera aí, André, acho que tá dando um eco aí. Verifica, acho que a Fabiana falou que tava dando um eco na minha voz. Isso, Deixa ela eu, tá dando um eco na sua voz. deixa eu botar um microfone aqui. Pera aí. É isso aí. Tá me escutando melhor? Tô. Melhorou? Melhorou? Ah, eu também melhorei. Sou meio surdo, então ficou até melhor assim. Beleza. Vamos, vamos lá. O que você perguntou mesmo? Que eu até esqueci. Fala aí. Então você falou um pouco de você, mas fala um pouco da tua clínica hoje, do Instituto Engel de Odontologia, a equipe que você tem, o tipo de tratamentos que você faz, né? Que isso é bom para uma introdução para quem estiver nos escutando aí, conhecer um pouco melhor do teu negócio. Então, o Instituto Engel, ele veio proveniente da área de ortodontia. Eu sou especialista em ortodontia e percebi há uns anos atrás que o cliente ele queria fazer o tratamento sempre no mesmo lugar, que era muito mais confortável. Então, baseado nisso, a gente começou a agregar alguns profissionais na clínica. Então, hoje nós temos 8 profissionais na clínica, em todas as áreas. Então, implante, estética, harmonização facial, canal, prótese, lente de contato, o que mais? Tudo que você imaginar em termos de odontologia, a gente faz lá na clínica, né? Então, o que isso agregou? Agregou que você consegue atender o paciente melhor dentro do mesmo ambiente e o principal é o planejamento. Então, quando se inicia um tratamento, muitas das vezes o paciente tinha que ficar pulando de dentista para dentista para poder fazer todo o tratamento. Hoje a gente consegue planejar e fazer uma sequência tudo num lugar só, né? Esse ano de 2020 eu estou aniversariando aqui em Aracruz. Eu faço 20 anos de Aracruz, né? Então acho que lá para maio, não sei, vai depender aí
do planejamento estratégico aí dos nossos parceiros aí da Word e das minhas funcionárias que me ajudam lá, nós vamos programar alguma coisa relacionado a esses 20 anos de Aracruz. Né? Bacana. Hoje você vê que, só te cortando, tem aí, ó, tem uma pessoa aí, a Zaira tá falando que é melhor que é de Aracruz. A Zaira é suspeita, né? A Zaira trabalha. A Zaira ela foi minha paciente, fez odontologia, se especializou em ortodontia e hoje ela trabalha com a gente lá. Ela faz parte do corpo clínico da clínica lá. Ela que hoje. Ela me ajuda hoje na parte de ortodontia. Hoje ela toca a maioria dos casos lá no consultório. Né? Ah, que legal. Bacana. Hoje a clínica eu subdividi em 3 para as pessoas entenderem, né? A gente dividiu, dentista, ele não tem a formação de administração, né? Então nós dividimos a clínica hoje em 3 áreas, basicamente. Uma área que seria a área operacional, que é o dentista em si. Uma área administrativa, que é onde eu tenho uma gerente financeira, uma gerente administrativa. Eu tenho uma parte de marketing, que é a sua empresa, que trabalha com a gente, mais uma funcionária minha que fica à disposição do marketing. E tem a parte lá da frente, que é a parte que a gente chama de vendas, e onde envolve a Karine. Então, assim, hoje a gente tem... Hoje eu trato o Instituto Engo como uma empresa. Né? Então, a gente tem vários departamentos dentro da clínica, e um dos departamentos são os dentistas. Né? Então, existem outros departamentos. Eu ia falar justamente isso mesmo, né? Você hoje, com a clínica, está muito mais uma conotação de empresa do que simplesmente um consultório de um dentista só, né? Você já mudou isso. Perfeito. E isso aí emenda numa próxima pergunta que eu ia fazer contigo aqui, né? Como que você, Diogo, né? Porque assim, isso foi toda uma evolução que aconteceu com o tempo, né? Desde quando você foi para aí, tem 20 anos de história em Aracruz. Uhum. De uma visão de coisas que você queria, mas como que você se vê hoje, né? Diogo dentista e Diogo empreendedor. Eu acho que a profissão é maravilhosa, né? O que acontece hoje com a odontologia é um crime, porque está muito desvalorizada, e o que deixa a gente mais triste é que os próprios dentistas fazem essa desvalorização. E o lado empreendedor já vem da veia, acho que da família, né? Então, assim, a gente procura o melhor, né? Então, assim, hoje eu sempre busco o melhor. Então, assim, o melhor em quê? Em qualidade de vida, o melhor em ter as coisas na nossa família, o melhor para o nosso paciente. E, infelizmente, quando você chega num nível desse, hoje eu já estou com 25 anos de formado, você não tem mais pique para poder ficar no operacional. Né? Você vê o Henry Ford, por exemplo, ele não ficava lá apertando o motor do carro, ele montou uma equipe para poder fazer uma linha onde ele tem qualidade, ele consegue fazer as coisas bem feito, mas ele também tem qualidade de vida. Né? Então hoje a gente não pode se dedicar somente a trabalhar. Então, buscando isso, o que a gente fez? O que eu percebi? Né? Eu percebi que não adianta eu ficar só no murcho trabalhando. Eu precisava o quê? Delegar. É uma coisa que eu falo sempre no consultório. Não adianta eu bater o escanteio e cabecear ao mesmo tempo. E é isso que a maioria, eu vou dizer, para não errar, mais de 80% dos dentistas eles querem fazer. Eles querem bater o escanteio e cabecear. Ele quer atender o telefone, ele quer marcar o paciente, ele quer achar que sabe fazer marketing, ele acha que sabe fazer administração, ele acha que sabe fazer o financeiro. E não está disposto a pagar alguém para fazer melhor do que ele e até ganhar por isso. Né? Então eu sou, lá na clínica a gente trabalha muito isso no ganha-ganha, a gente trabalha muito na questão de onde todo mundo vai crescer junto, não só eu. Né? Óbvio que se você tem uma empresa e você tem uma mentalidade onde só você ganha, o seu gás é muito curto, ou seja, você vai correr uma corrida de 1 quilômetro e não vai conseguir fazer 200 metros. Né? Agora, se você tiver um pensamento onde todo mundo vai crescer, você vai fazer várias maratonas e todo mundo vai chegar no final dessa maratona. Ou seja, a satisfação vai ser muito grande. Com certeza. Né? Desculpa te cortar. Não, pode falar. Eu falo demais, então você vai... Não, mas tranquilo. A gente vai batendo papo juntos aí. Porque também você começa a enxergar a empresa de cima, começa a enxergar ela de forma estratégica e não fica só no operacional. Porque quem está só no operacional, ele não consegue, às vezes,
pensar em coisas maiores ou em novos rumos, né, que a Exato. empresa tem que ter, né? Acho que isso É. aí é uma coisa super importante. E eu até assim, eu sou muito tranquilo para falar isso de você, né? Aham. Porque assim a gente vem nesse ano e meio de experiência de parceria comercial Sim. e assim a gente testou várias coisas juntas, né? Estratégias diferentes, né? Que algumas podem não ter dado certo, mas outras a gente viu que ela deu um caminho legal. Aham. E assim uma das coisas que eu tenho isso como um exemplo, inclusive de você, alguém chama de mindset disruptivo. Tipo assim, É você isso não aí. tem medo de fazer uma coisa diferente, né? Isso. A gente percebe, às vezes, em outros casos, que a pessoa ela tem um certo receio de fazer algo que sai do quadrado, É isso. né? E a gente sempre que pensou em alguma coisa nova, eu joguei para você e você falou assim, não, vamos fazer e vamos tentar, né? Então acho É, que isso também abre um leque de assim de estar com a cabeça aberta para poder fazer uma coisa diferente, né? eu Isso acho, é bem eu legal. acho que o mindset disruptivo, ou eu chamaria de crenças limitantes, que são coisas basicamente iguais, né? A gente não pode fazer as coisas sem planejar, entendeu? Então, assim, quando é proposto alguma coisa, você tem que ter todo já uma estrutura para você realmente aceitar essa mudança. E a mudança, ela é aqui na cabeça, né? Então, por exemplo, eu passei por isso não é da noite para o dia, né? Por exemplo, você agregar 7, 8 profissionais, a gente tem mais 7 ou 8 funcionários também, colaboradores que trabalham, então estou falando de 16 pessoas que trabalham lá na clínica. Então, assim, a responsabilidade é muito grande. Então, assim, você tem que ter um planejamento, né? E você tem que estudar, né? Estudar o quê? Não é estudar odontologia, né? Eu acho que o dentista ele estuda muito odontologia, ele é muito técnico, sendo que essa parte técnica da odontologia ela vai representar 33% do nosso sucesso. Teve uma pesquisa já, isso é sabido, na Universidade de Harvard sobre sucesso, e o cara ele descreveu que para você ter sucesso, você tem que ter o que representa a minha profissão, a minha capacidade técnica, representa 33% do 100. Então, o que acontece? Se você não tiver um pensamento, se você não souber aonde você quer chegar, não adianta você contratar uma empresa de marketing, não adianta você contratar dentista, não adianta você montar uma clínica igual eu tenho lá, você está entendendo? Não adianta a gente comprar um scanner. Hoje no norte do estado do Espírito Santo, a minha clínica foi a primeira clínica a entrar no fluxo digital com o scanner Aitero da Invisalign. Então, assim, se você não souber, não tiver um planejamento, e acho que a principal questão, Andrei, é a gente ter noção do que a gente quer. Você está entendendo? Você tendo noção do que a gente quer, então assim, peraí, é igual emagrecer. Eu falo muito isso, que eu já pesei 120 quilos, então eu falo assim, quando você se propõe a fazer uma coisa, você realmente quer? Né? Você realmente está disposto a fazer as coisas? Então, a gente brinca, eu participo do Mastermind em São Paulo, no Sucesso Odonto Prime. Então, assim, tem gente lá que fala algumas coisas e fala assim em termos de valores, de faturamento e tal. Fala assim, tem coisa que eu não quero, eu não vou lutar por isso. Então, se você tem que saber o que você quer, sabe? Isso eu acho que é o mais importante. Sabendo o que você quer, fica muito mais fácil. Ah, com certeza. Se você tem é a mesma coisa de entrar no avião de uma cidade para outra e não saber que rumo toma, né? A gente tem que saber para onde a gente quer ir e como eu Exatamente. quero chegar lá. Pode ser que no caminho eu tenha que fazer alguns desvios, mas eu tenho que Exato. saber como eu quero chegar lá. Agora, fala para mim, em qual momento da tua trajetória, né, que você percebeu que se você caminhasse para o digital, os teus resultados eles poderiam ser melhores? Essa é uma coisa muito engraçada, né? Porque eu não sou novo, né? E meus filhos brincam comigo que até para estar aqui fazendo a live, a Luísa estava me ajudando e tal. Então, mas é a mudança da cabeça, a gente tem que mudar, né? Então, o que acontece? Quando eu percebi, eu não sou a pessoa, eu não me considero o cara mais inteligente, mas eu não sou o mais burro, você tá entendendo? Por que eu tô querendo dizer isso? Porque há muito tempo atrás eu já tinha sistema no meu consultório. Então, quando chega um paciente no consultório, você pergunta assim, quem te indicou? De onde você veio?
E aí eu comecei a parar para pensar que 90% dos meus pacientes vinham de casos dos meus pacientes. E você começa a ouvir um zum, tal, vários colegas falando de internet, disso, de aquilo, e você fala, peraí, eu só tenho paciente vindo dos meus próprios pacientes, só que existe um mundo aí aberto. E o que está provando esse mundo aberto são essas quantidades de live que estão se fazendo, que assim, ninguém aguenta mais live. Eu já estava por aqui. Ontem eu fiquei numa aula, né, porque a gente aproveita esse tempo para estudar também. Então, assim, o que acontece? Você vê que existe um mundo digital hoje, você vê as pessoas que fizeram fortuna, né, essas empresas aí, unicórnios, aí, a maioria delas são empresas do mundo digital. E o que isso poderia agregar? Aí a gente começa a estudar, né? A gente começa a estudar e como eu não sou entendedor disso, a gente tem que procurar alguém que entende. Por isso que eu procurei vocês, né? E para poder fazer o quê? Todo aquele processo que a gente já conversou. Eu entendo que hoje o mundo é digital, eu entendo hoje que as pessoas, os pacientes, os consumidores estão nas redes sociais. Então, você precisa ter um trabalho muito bem feito para que a mensagem, a comunicação chegue até essas pessoas, né? Eu acho, por exemplo, que jornal, até a própria televisão tem mudado muito nisso, mas hoje a questão de mídia de jornal, a não ser em cidade igual a Aracruz, ainda funciona bem, porque é uma cidade pequena, mas as pessoas estão parando de fazer essa mídia de jornal e estão realmente caindo muito para dentro da questão digital. Isso está em várias pesquisas, né? Inclusive, numa das últimas pesquisas do IBGE, nós temos aí que 97% do tráfego de internet no Brasil é tudo feito em smartphone, né? Então, você vê que as pessoas hoje, você falou justamente de uma mídia tradicional, quantas pessoas passam e olham um outdoor? Vamos pensar assim, pode ser que sejam muitas, mas eu tenho certeza que tem milhares que estão passando olhando para o telefone. Então, assim, esses canais realmente, eles mudaram. E, com certeza, eles tiveram algumas alterações nas relações, né, de consumo, nas relações entre empresas, de parceiros mesmo. E aí eu acredito, assim, que para você, no mercado tradicional, odontologia, como que foi quais foram as principais mudanças para você sair de um método tradicional de buscar novos pacientes para um método digital? Foi assim, foi com muita desconfiança, né, Andrei? Não é da noite para o dia que você está disposto a fazer um investimento igual a gente investe hoje em marketing de uma maneira geral. Mas assim, a partir do momento que, acho que foi o quê? Acho que uns 2 ou 3 anos atrás, eu comecei a fazer de uma forma muito, muito tímida, porque eu não acreditava, né? E a partir do momento que você começa a ver resultado, você fala, uai, peraí, esse negócio dá certo. E aí você começa a aumentar. Então hoje, até na reunião que nós já fizemos, eu estou disposto hoje a investir em torno de 10% do meu faturamento em marketing, né? E esse 10% hoje totalmente voltado para essa questão digital. Então é assustador, porque a gente não está acostumado com isso, né? Dentista, igual eu estou te falando, ele ainda é tem uma mente, uma crença muito limitante, tá? Então, acredito que isso vai mudar, isso tem que mudar, tem que melhorar, você está entendendo? Porque hoje o mundo está dentro de Facebook, o mundo está dentro de TikTok, de Instagram, YouTube, né? Um exemplo maior dessas questões todas que nós estamos falando é a questão dos meus filhos, por exemplo. A minha filha mais nova não assiste, ela nem sabe o que é Rede Globo, não sabe o que é isso, né? E eu estava hoje fazendo ginástica, entre os intervalos, quem está fazendo mídia lá? Listerine, Oral-B, marcas de carro. Então, realmente, está todo mundo migrando para esse mundo. E a gente não pode ser, eu acredito o seguinte, eu não preciso ser o primeiro a fazer, mas eu também não posso ser o último. Sim. Né? Então, eu acho que eu estou mais ou menos dentro desse meio aí. Eu não fui o primeiro a fazer, mas eu também não posso ser o último a fazer. Não, e você falou uma coisa que é bem interessante, e assim, a gente conversa isso com muitas das pessoas aqui, inclusive o cara que está começando agora na rede social, por exemplo, né? E às vezes ele vem falar de anúncios, quanto que tem de verba para poder investir.
E eu sou bem transparente ao falar pelo seguinte: investir em rede social, você precisa ter fé. Primeira coisa, É. fé em acreditar que vai dar certo. E por que eu até falo isso? Porque às vezes as pessoas vêm numa expectativa, e isso também é legal de falar, que você colocou dinheiro hoje e o resultado cai agora. E às vezes Não não é é assim. assim. Você Não. tem um tempo para que as coisas aconteçam, você tem que transformar aquele negócio numa autoridade, as pessoas começarem a enxergar aquela empresa digital, Isso né, aí. que ela tem todo um contexto digital, para depois você partir por estratégias de conversão. A gente acabou, você assim, a gente chegou a fazer isso porque a gente trabalhou quase que uns 6 meses bem conservadores, para depois a Isso. gente entrar num processo mais pesado de conversão, e aonde isso aí foi que aconteceu, né? E também, assim, aí acho que até uma coisa que você pode falar agora dessa junção do online com o offline, Aham. né? Porque acho que é bom a gente falar isso, porque, por exemplo, não adianta a gente turbinar a rede social, eu fazer um caminhão de pacientes cair na porta do teu consultório, Se você não o estiver que vai preparado. acontecer do lado de lá? Aí agora você pode falar dessa união que ela tem que existir. O que eu tenho estudado ultimamente, e o que a gente já testou naquele método 6D, que é o seguinte: quando você casa o digital junto com realmente o offline, então, por exemplo, as pessoas me conhecem aqui em Aracruz. Então, por exemplo, a gente fez uma ação de marketing na internet. Quando as pessoas conseguiram linkar que essa ação de marketing era com o Diogo, era na clínica do Diogo, era no Instituto Eng, eles aderiram achando, assim, as pessoas que foram, eles falam, pô, é você? Não, ok, então eu vou fazer. Então existe ainda essa desconfiança. Às vezes as pessoas acham que tem muito golpe e tal, né? Então isso é um ponto que eu achei que a gente testou que foi muito bacana. Então assim, a gente não pode esquecer que a gente precisa fazer bem feito. Outro ponto, não adianta eu vou botar R$ 1.000 no Facebook e achar que você vai ter essa conversão na semana que vem. Não acontece. Né? Não Sim. acontece. E não adianta você colocar uma grana em nada se você não estiver preparado para receber. Né? Então, o que envolve o marketing, no meu ponto de vista? Tá? Não é propaganda. Propaganda é um dos fatores do marketing. O marketing é o que é? É o planejamento, é você chegar na clínica, é o que eu sempre falo com as meninas que trabalham com a gente lá. Não adianta nada, eu gasto, vocês fazem, eu já te expliquei isso uma vez. São 7 passos de marketing até o paciente Isso. chegar comigo. Conta isso aí, a jornada do paciente A que você jornada definiu. exatamente, a jornada com o paciente eu ligo a gente faz a programação com a eWord. A eWord dispara o marketing digital. Aí esse marketing digital, ele vai gerar um lead, né? Um lead seria um nome, um telefone, para quem não conhece. Aí eu tenho uma funcionária que a gente denominou como CRC, tá? Que é uma central de relacionamento com o cliente. Essa funcionária, ela fica só por conta de monitorar isso aí. Aí ela pega esse lead, vou acelerar aqui porque é meio complicadinho, mas ela pega esse lead, ela tem que agendar esse paciente. Aí quando ela agenda esse paciente, a minha recepcionista, que é a Karine, ela tem que ligar para esse paciente. Já foram 3 passos. Ao ligar para poder agendar, depois ela tem que confirmar. Depois o paciente tem que vir. Depois que o paciente vem, aí que ele vai passar comigo a primeira vez. Então a gente tem 7 oportunidades para perder o paciente. Então se você não tem uma estrutura para poder fazer uma abordagem digital, não faça. Porque senão você vai fazer e vai falar o seguinte, como a gente já discutiu e a gente vê muito. O cara bota uma grana, gera um monte de lead, só que ele não tem estrutura para poder atender esses pacientes e atender bem feito e fazer uma coisa bem feita. Como, por exemplo, você vai fazer uma consulta, o paciente chega na recepção, você não tem, por exemplo, igual eu fiz agora aqui, ó, não sei se dá para ver. Isso ficou nota 10, hein? Né? Você não dá um álcool em gel, você está com a recepção suja, você não tem um protocolo de atendimento. Então, assim, são etapas, né? Então, assim, uma dessas etapas fica a cargo da empresa de marketing. No caso, se o dentista quiser fazer, no meu caso, eu não me acho apto a fazer, então eu contrato a eWord, ela vai e faz. Então, a minha obrigação com a eWord é o quê? Você precisa fazer um marketing para que me gere lead. Agora, dali para frente é comigo. Dali para frente que é o complicado. Sim. Né? E uma coisa bacana, Andrei, para falar,
que a gente também já tem testado muito, que é o seguinte, não é só, por exemplo, eu fiz uma ação de marketing hoje. O que eu percebo é que às vezes dali 2, 3 meses eu recebo um paciente daquela ação, né, que me paga o ano inteiro do marketing. Então, assim, isso é muito importante. Isso é verdade. Você tocou nos pontos interessantes. Eu quis tocar justamente nisso, porque às vezes a gente fala com algumas pessoas e o cara começa a fazer uma ação, por exemplo, a gente levanta um monte de leads, mas ele não converte. Aí ele acha que o marketing está errado. Mas às vezes a gente consegue enxergar que assim, o meu caminho ele vai até um ponto só, eu não consigo converter dentro do consultório. A conversão ele é do dentista, né? E da mesma forma, às vezes isso não acontece hoje. E tem um delay que isso pode acontecer daí 1 ou 2 meses para frente. Por isso que é importante, em alguns momentos, a gente tem, igual a gente tem contigo, campanhas que rodam direto. Porque Tem que elas ser. estão o tempo inteiro trabalhando, esses caras eles estão vendo o teu negócio e assim por diante. É isso que é bem bacana. Às vezes você dá um tiro para um lado e acaba acertando o outro, né? A gente já viu isso acontecer lá na clínica. Você faz uma ação de um negócio, de repente pinta um outro negócio, um outro paciente, que você fala, não, de onde é que veio esse paciente? E isso é importante também mensurar, né? Você ter um sistema, uma planilha, para você saber, eu estou investindo tantos reais aqui. Da onde está vindo esse paciente? Esse paciente está me gerando? Que isso, para mim, eu acho que é o mais importante. Porque senão, você fica botando dinheiro. Se você tiver dinheiro para gastar, ok, mas hoje está meio difícil, então você tem que ser inteligente. Olha, peraí, se eu investir aqui nesse canal, eu estou tendo retorno? Tô. Então eu vou investir mais. Né? Veio um paciente, me pagou, eu costumo brincar que às vezes tem paciente que vai e paga a anuidade do marketing, né? Então se já entrou, você já pagou, olha, você vai investir cada vez mais, foi o que eu te falei. E a minha preocupação agora nessa época de coronavírus primeiro, foi não baixar a moral da equipe, tá? Inclusive falei com a Miriam, daí o Word, falei, vou ligar pro Andrei, que o Andrei tá meio desanimado, entendeu? Porque a gente passa por esses áudios, eu também tem dia que você tá desanimado. Mas teve um dia que eu falei com ela, vou ligar pro Andrei, que o Andrei tá meio para baixo. Então assim, hoje a gente tenta segurar a equipe, né? Fazer, por exemplo, a gente aproveitou nessa época que estava a clínica mais ou menos fechada, fazendo treinamento. Eu fiz uma palestra que eu julguei ser muito importante para eles sobre planejamento financeiro, né? Porque nessa época, hoje eu fiz um post no Instagram, que eu coloquei uma máscara e depois coloquei uma foto sem máscara. Isso. E eu compartilhei uma coisa bem resumida do que eu acho. Todo mundo tá certo, entendeu? Todo mundo tá certo. Só que o que pega muito quando você não tem uma pessoa morrendo, quando você não tem um ente querido, quando você não tem nada, o que pega é teu dinheiro, é a tua dificuldade financeira. E aí o que eu procurei para passar tanto para os dentistas quanto para as meninas que trabalham lá com a gente, passar o quê? Se planejar, guardar um pouquinho do dinheiro que a gente ganha hoje para poder o quê? Na hora de um aperto lá na frente, a gente ter condição de passar com mais tranquilidade, né? Então isso é muito importante. Então assim, de que lado que nós vamos estar? Nós temos que estar de um lado, óbvio, vendo o que é melhor para todo mundo, não sendo egoísta, sabe? Isso é muito importante. Mas não adianta agora na crise você reclamar, sabe? Sim. Você está reclamando é porque você não se preparou antes. Então isso é super importante. Aproveitar esse momento para colocar a casa em ordem. Lá na clínica foi fantástico esse tempo. Acho que foi até muito importante que a gente ajustou várias coisas, sabe? A gente fica triste porque aqui em Aracruz eu acho que não tiveram 8 casos só, acho que não teve nenhuma morte ainda, né? Mas a gente fica triste com a situação, fica agoniado, a gente entra num sistema, a gente fica até nervoso, porque ficar trancado dentro de casa não é fácil, Andrei, né? Ninguém gosta, né? Então tem que ter esse planejamento e a gente aproveitou esse tempo, ainda estamos aproveitando esse tempo para colocar a casa em ordem, sabe? E a casa em ordem não é só a clínica, é a casa aqui também. Aqui de manhã cedo eu lavo banheiro, né? A minha esposa até brinca comigo que eu faço treinamento de curling, né? Aquele negócio de ficar varrendo assim. Depois à tarde eu vou lá na clínica fazer administração e assim a gente vai levando. E as crianças lavando louça, então assim, tá sendo muito bom. Isso é uma coisa bem legal. Lá em casa também os meninos estão tendo que entrar no eixo e tá todo mundo ajudando, porque tá todo mundo entendendo que é um momento de união. Todos temos que estar juntos, né?
E assim, com certeza esse momento da pandemia, ela mexeu com todo mundo e é um momento da gente se reinventar, É isso aí. né? Legal que você falou das palestras, eu estou vendo que o pessoal colocar os comentários aí das palestras que você fez foi ótima, né? Eu Isso. tenho parte da minha equipe também que está aqui batendo palmo, o pessoal te adora e eu É. também, né, sou fã de todas as pessoas que estão com a gente, porque Claro. é importante essa questão do time que está com a gente, Isso. né? Eles acreditarem no que a gente está pensando, no que é possível fazer e como a gente está conduzindo as coisas. Sim. E assim, nesse momento da pandemia aí, como que você se manteve presente digitalmente? Para você, para os seus pacientes, o que você Tá. fez nesse momento? Então, o que a gente buscou fazer? Primeiro, a gente fez uma sequência de vídeos, né? Volto a falar, tudo não é da minha cabeça, né? É dentro de um planejamento de toda a equipe, né? Então, por exemplo, surgiu, nem sei se saiu no ar aquele vídeo da esterilização, eu não Tá acompanhei, rodando. tá no ar. Tá rodando. Então, por exemplo, a Miriam da E-Word, a gente conversa muito e ela fala, vamos fazer uns vídeos. Então, nós fizemos um planejamento para fazer o quê? Primeiro, comunicar para os pacientes, comunicar para as pessoas que a gente estava atendendo a parte de emergência e urgência, que era o que cabia para a gente fazer. Então, a primeiro ponto, começamos a comunicar. Segundo ponto, aproveitamos esse espaço onde está todo mundo na internet. Aí começamos a fazer vídeos explicando, por exemplo, coisas básicas que para a gente às vezes é básico, mas para o paciente não é. Então, por exemplo, fizemos um outro vídeo sobre o iTero, por exemplo, que é um scanner digital, onde ele faz a simulação de tratamentos. Depois, numa reunião com as minhas funcionárias, né, com o pessoal da administração lá da clínica, surgiu a ideia que é muito básica, da esterilização. Muitas clínicas não têm um local para se fazer uma esterilização separado. Muitas clínicas elas fazem a esterilização dentro do próprio local do atendimento. Lá na nossa clínica não, tem um lugar separado. Então vamos mostrar. Aí fizemos outro vídeo. Eu só sei que eu gravei um monte de vídeo, entendeu? Então assim, o que a gente aproveitou? A gente aproveitou esse tempo e até a Karine tá falando aqui que o vídeo saiu e ficou top. Então a gente aproveitou esse tempo e assim, eu gravei vários vídeos e vou gravar mais alguns, por quê? Porque eu já estou no planejamento no pós-Covid. Então a gente já está no nosso planejamento estratégico de marketing para a gente, o que nós vamos fazer na hora que a gente estiver saindo. Então isso também já vai estar pronto. Isso que eu acho que é importante. Porque não adianta na hora, agora acabou o Covid e o mundo vai voltar ao normal. Primeiro que o mundo nunca mais vai ser o mesmo. Isso, né? também Então, acho que não volta mais. O normal não vai ser mais o que a gente era. Porém, o importante é a gente, na hora que a gente der uma melhorada, as coisas já estarem engatilhadas, né? Então, isso que nós estamos fazendo agora nesse momento. Eu tirei para ajustar, fizemos muitas reuniões, gravei bastante vídeo, e estamos trabalhando nessas edições desses vídeos para poder ir comunicando com o paciente. Então, basicamente, agora não é hora de, vamos dizer assim, não é hora de vender, né? Não estamos preocupados em vender, mas nós estamos preocupados em fazer uma comunicação e ter um canal aberto para as pessoas estarem vendo que a gente está ali presente e na hora oportuna a gente vai vender, né? Porque uma empresa ela não vive sem venda, certo? Sim. Então, hoje a nossa preocupação foi o que nós planejamos, é o quê? Ainda mais que as pessoas, todo mundo tá ou em Facebook, ou Instagram, ou em WhatsApp. Então, a gente fez, por exemplo, vídeos para os nossos pacientes, para sair na linha de transmissão. Então, a gente ocupou bastante, nós estamos ocupando bastante tempo com relação a isso. Eu acho que essa questão desse vídeo foi uma sacada muito legal, até porque é uma coisa tão básica dentro de um consultório que às vezes as pessoas não se preocupam em mostrar, né? E foi isso que a gente conversou quando saiu essa ideia, porque para as pessoas entenderem como é feita a asepsia, né, de todo o teu material, porque isso gera valor para aquilo que você está fazendo, né? Com certeza. E essa questão de a gente já preparar esse rol de vídeo, já pensando no futuro, também acho que foi bastante válida e assim, a gente está com um material bem legal para trabalhar por muito tempo, né? Isso.
E assim, já que a gente está falando da pandemia, me fala o seguinte, como que você enxerga esse mercado odontologia, né, no pós-pandemia? Andrei, eu sou um cara bem positivo, sabe? Penso sempre de maneira positiva. É, e uma coisa que tem me ajudado muito, eu não fico vendo televisão, eu não fico lendo coisa que vai me deixar para baixo. Procuro ler coisas que vão me ajudar mentalmente, sabe? Sim. Então eu acredito muito, deixa eu só arrumar a luz aqui, peraí. Eu acredito muito no seguinte, no que a gente pensa vai acontecer, entendeu? Então, nós vamos passar por uma crise? Vamos, nós vamos passar por uma crise. Agora, o que eu estou fazendo para que essa crise ela tenha um impacto menor na minha clínica, na minha vida, na vida da minha família? Eu estou fazendo um planejamento. E eu acredito que a gente vai ter uma demanda reprimida, sim, nesse processo todo pós-corona, porque está todo mundo sem consumir, Sim. né? Quem que está vendendo agora? Quem está vendendo é Mercado Livre, são essas empresas online. Né? Mas eu tenho paciente que me procura, eu quero colocar aparelho, eu quero fazer um implante. Hoje mesmo, eu quero isso, eu quero aquilo. Falo, agora não dá, vamos com calma. Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo uma cesta, né? Guardando esses pacientes e já estamos fazendo o quê? Um planejamento. Hoje eu já estava até com o nosso, conversando com a Karine, que é a recepcionista, e junto com o bucomaxilo, o implantodontista, para ver como é que nós vamos organizar isso aí. Então eu, Diogo, estou achando que vai ter crise? Vai. Mas eu acho que dependendo do jeito que você está encarando o problema, ele vai ser bem menor, sabe? Então eu acho que vai ter oportunidade. Toda crise gera oportunidade. Sim. Então o que vai acontecer? Eu não desfiz da minha equipe, entendeu? Eu estou vendo muitos dentistas dizendo, não tenho dinheiro, não tem dinheiro porque não planejou, porque não guardou. E aí o que acontece? Vai desmontar a equipe. Então o que eu fiz? Primeira coisa, eu chamei minha equipe e falei assim, olha, eu não vou mandar ninguém embora. Eu tenho planejamento, eu consigo segurar vocês aqui por X meses. Isso gerou para eles uma tranquilidade. Entendeu? E por quê? Porque eu acredito que nós vamos vencer. Você sabe disso, não estou falando aqui porque estou nessa live. Porque eu já falei isso para você, já falei isso para a Miriam, já falei isso para as meninas da administração da clínica, para os dentistas que estão comigo. Entendeu? Então a gente vai vencer. Agora, qual que é o diferencial, cara? O diferencial está aqui, ó. Sabe? O diferencial está na nossa cabeça. Porque se você pensar que você vai vencer, que você vai virar, o problema pode até existir, mas ele não vai ser daquele tamanho grandão igual você está imaginando. Entendeu? Então, e você já está predisposto a vencer, aí é diferente, né? Que com certeza. Tá assim, pode vir que eu vou vencer, né? Então já é outro. Você está batido com pequenas coisas, né? Vamos pensar assim, né? E você não pode entrar nesse mar de onda de negativismo. Por quê? Você vai atrair exatamente aquilo que você está pensando. Né? Você vai atrair exatamente aquilo que você está pensando. Então, assim, às vezes a gente passa por momentos complicados, você começa a pensar, minha esposa mesmo fala, você está querendo o quê? Você está pensando desse jeito, negativo, vai acontecer isso mesmo. E acontece. Então, a gente não tem aquele ditado bíblico, né? Orar e vigiar. A gente tem que orar e vigiar a nossa cabeça. É o que a gente está pensando. Né? Passa coisa ruim, passa. Então, opa, deixa eu apagar isso aqui, deixa eu pensar coisa boa, coisa positiva. Porque isso não é profecia. Né? O pensamento ele vai gerar o quê? Ele vai gerar uma imagem e o seu cérebro começa a buscar aquela imagem de sucesso, óbvio que você tem que correr atrás. É isso aí. Né? Óbvio que você tem que correr atrás. Então eu tô assim muito, cara, é até brincadeira você fazer essa pergunta para mim, porque assim, eu tô com o carro acelerando a 1.000 por hora esperando dar a largada, entendeu? É essa sensação que eu tenho, entendeu? Tipo assim, no carro de Fórmula 1, tá lá acelerando o RPM lá em cima e nós estamos acelerando e só esperando dar o verde para acelerar, que eu acredito que vai ser assim. Que isso que você está falando talvez seja um dos grandes conselhos que você está dando para quem está nos escutando, é justamente isso, da pessoa estar preparada que ela vai ser capaz de vencer e aproveitar esse tempo ainda que ainda temos para começar a acelerar o carro, para na hora que a largada for usada, isso aí. Sair queimando a largada, porque assim,
se realmente a pessoa se abater, quando isso acabar, até a pessoa querer levantar, já passou um tempo, ela pode ter perdido um timing, ela pode ter perdido algumas coisas. Né? Gigante. Então, isso é importante, essa questão da gente estar com a cabeça aberta, animado, estar com muita vontade de vencer e não deixar se abater. Claro, problemas uma hora ou outra eles acontecem, eles nos abatem, mas nada como levantar, chacoalhar a poeira e andar para frente. E ir para frente, né? Não adianta na hora que der a largada, que você vai botar o pneu no seu carro para começar, sabe? Não você tem que... assim, você tem que se preparar para o pior. Isso é planejamento. Não adianta você querer planejar agora, porque se você não planejou antes, você dançou. Então você vai ter que se planejar agora para a próxima crise. Então esse é o primeiro ponto. E você tem que ser otimista. Então você pensa o melhor, mas se prepara para o pior. Esse é eu acho que é o grande sacada, assim, você tá entendendo? Porque, só, deixa eu me preparar para o pior. O que é o pior? O pior é, não ter dinheiro, sabe? E a questão financeira, para mim, não é que pega. Para mim, a pior questão é a questão de saúde. Você tá entendendo? Então, assim, se você não tiver saúde, você não consegue correr atrás de nada. Então, assim, se prepare para o pior. Tá? Mas vamos ser otimistas pensando no melhor, que as coisas elas vão dar certo, sabe? Se a gente tiver esse pensamento, isso vai acontecer. Sabe? E eu acho que isso é um aprendizado que a gente realmente tem que ter, porque nada... Vamos pensar o seguinte, quem garante que o ano que vem nós não temos um Covid-20, 21 e aí para frente? É porque isso apareceu do nada, pegou todo mundo de surpresa, né? Mas não está livre disso aí acontecer de outra forma, né? Então, acho que o brasileiro em si é um povo muito abençoado e nunca tinha passado por uma situação dessa e o que mais abalou a moral das pessoas. É uma situação pior que guerra, né? Uma situação assim, pior que guerra. Difícil de se passar, mas estamos aprendendo, né? E como se diz, a gente aprende e vai em frente. Né? Mas você sabe uma coisa que é importante falar, Andrei? Sim. Que, por exemplo, nesse momento aí que a gente passou e a gente está passando à toa, vamos dizer à toa, quem está à toa está perdendo tempo, entendeu? Então, assim, lá na clínica, eu passei, todas as meninas, elas têm um curso que elas estão fazendo, sabe? Já estavam fazendo. Para os dentistas eu orientei que procurassem, inclusive eu mandei para alguns cursos para poder fazer, e fora que foi disponibilizado em várias plataformas, vários cursos do que você quiser, de administração, de dentista, não sei o que, você aprende o que você quiser na internet hoje, né? Então, assim, quem não está aproveitando esse tempo para aprender alguma coisa, para melhorar, cara, tá perdendo, assim, a grande oportunidade da vida, porque a gente vai ter que sair dessa situação de uma maneira, nós vamos sair de um jeito ou de outro, mas você tem que aproveitar essa situação e sair de uma maneira melhor. Sim, com certeza. Aqui na YouWord aconteceu que, mesmo antes deles darem uma travada aqui, a gente chegou aí para o home office, né? E o que eu passei para toda a equipe foi o seguinte, gente, os nossos parceiros, vamos entender que todo mundo vai para a internet agora, muito mais gente conectada, então, assim, todos os nossos clientes, eles têm que estar online. Então, assim, tem que estar. O nosso dever agora é manter os nossos clientes na cabeça dos clientes deles, né? Isso. E assim, a gente vem trabalhando realmente arduamente para que isso aí aconteça, né? Ó, tem alguém aqui querendo aparecer aqui, ó. Oi, Manu, tudo jóia? Ai. Fala, tudo bem? Oi. Oi, deixa o papai tá falando com o tio Andrei aqui, tá bom? Andrei, mas assim, o que eu fico triste às vezes é igual a gente conversando e vendo, por exemplo, alguns segmentos nessa crise deveriam crescer. Na minha opinião, o teu segmento é um segmento que deveria estar nadando de braçada, né? E não que às vezes você tem me contado que às vezes clientes estão deixando de fazer. Isso denota, primeiro, pouco conhecimento, sabe? Pouco conhecimento e uma falta de planejamento estratégico gigante. Porque onde é que está todo mundo hoje? Todo mundo hoje está na internet. Sim. Né? E, por exemplo, eu eu sou bem tranquilo. Eu não
se eu não sei fazer uma coisa, eu vou buscar alguém que saiba fazer melhor do que eu. Foi o que eu fui fazer, eu fui buscar vocês para poder fazer essa questão desse marketing. Então, assim, e a gente vê pessoas saindo porque querem, talvez não tenham se planejado por questão financeira, mas diminuindo os investimentos em ações de marketing na internet, sendo que está todo mundo na internet. Está todo mundo na internet. Aí o cara deixa de aparecer e aí ele some, aquele negócio, não é visto, não é lembrado. E aí não Exato. Mas a gente mesmo, se você lembrar na nossa primeira reunião, eu falei, acho que nós vamos ter que diminuir. Eu não diminui o nosso investimento em coisa. Passou 2 dias e falou, opa, nós estamos fazendo errado, nós temos que investir. E aí nós mudamos de novo a estratégia, né? Porque senão ia cometer esse erro que eu tô falando aí, que tá todo mundo dando um tiro no pé. Né? É o momento assim, você se fazer presente, né? E eu acho que aqui também cabe aquela questão. Conta pra gente como você está se fazendo presente para os seus pacientes nesses momentos que a gente está vivendo aí, para o cara que tem algum problema, que ele está precisando de uma urgência, alguma coisa que aconteceu no aparelho, em si. Primeira coisa, nós comunicamos os pacientes e a gente sempre deixou um canal aberto pelo WhatsApp e os pacientes têm esse canal direto. Segundo, eu nunca deixei de, por exemplo, atender um paciente que me manda uma mensagem no WhatsApp, me manda uma mensagem no meu particular do Instagram ou do Instagram da clínica. As pessoas têm esse acesso também, inclusive no Facebook. Então, o que a gente procurou fazer? Cada menina lá, cada colaboradora nossa, a Karine pegou um telefone da clínica, ficou com ela 24 horas. A Andrea, que é a outra CRC, pegou o telefone, ficou com ela. A Priscila, que é a nossa gerente, pegou o telefone e ficou com ela. Ou seja, se alguém ligasse nos celulares da clínica, esse paciente iria ser atendido. Ou então que me ligasse no particular. E o que acontece? A gente teve que comunicar isso para os pacientes. Então foram aqueles vídeos que nós fizemos, que mandamos não só em Instagram, Stories, Facebook, mas a gente principalmente comunicou quem já é o nosso cliente através da nossa linha de transmissão, que é o mais simples. Acho que todo mundo deve saber fazer isso, que é super tranquilo. Então isso o grande diferencial foi o quê? Opa, peraí, se você tiver um problema, você pode vir que eu atendo. Quantas vezes eu já fui no consultório de domingo atender paciente? Entendeu? Porque quando você passa por uma situação difícil, você precisa de alguém para te socorrer e você consegue esse socorro, isso te dá um alívio, uma gratidão muito grande. Isso aconteceu comigo com a minha filha, quando ela teve problema com epilepsia, né? Eu precisei, o cara me atendeu e aquilo para mim foi assim uma aula que o cara me deu, sabe? Então a partir daquele momento, isso tem uns 2 anos e meio atrás, eu falei, opa, o paciente ele tem que ter acesso ao profissional. Eu não sou melhor que ninguém, eu não sou eu vou criar uma barreira que ninguém pode falar comigo, exatamente o contrário. Então, assim, isso já estava na minha cabeça, onde a gente precisa ter esse contato com o paciente. E o que a gente precisou ajustar foi o quê? Criar e o paciente entender que ele precisando, ele teria como entrar em contato com a gente para a gente poder sanar esse problema para ele. E é o que traz segurança para todo mundo, né? Porque nesses momentos, por mais simples que seja o problema, mas que eu consigo falar com um profissional, e eu tenho uma resposta, é onde me traz uma tranquilidade e transforma a relação entre cliente, paciente e profissional, por exemplo. Porque, claro. Putz, agora que eu precisei, o cara, pelo menos ele me mandou uma resposta, talvez ele não possa agora, ele vai me atender amanhã, ele me falou, não, faça isso ou faça aquilo, ele já me deu um direcionamento, né? Então, eu até falo assim, por mais que o mundo seja digital, a relação entre as pessoas ainda é muito forte, né? E as pessoas, elas têm que entender que as nossas empresas são feitas por pessoas, né? É isso aí. Temos empresas, mas elas têm que ser humanas, né? E essa questão das pessoas saberem quem está do outro lado e saber que se eu precisar, eu posso contar com ele, né? Eu acho que isso faz todo um contexto de diferença, né? A comunicação ela é digital, o relacionamento ele é virtual, porém você tem que ter esse contato pessoal, principalmente a pessoa tem que saber o seguinte, olha,
Se você precisar, é só entrar em contato por qualquer mecanismo hoje que a gente tem e a gente vai lá e te atende. Então, assim, eu brinco às vezes com alguns pacientes que me mandam, eu falo, ó, se precisar de mim, me mandar mensagem, me manda um WhatsApp, mas se eu não responder, não é porque eu não quero, não, porque eu estou pedalando ou porque eu estou fazendo alguma coisa, mas depois eu respondo. Então, assim, várias vezes já aconteceu, de eu estar, às vezes, pedalando, alguém me ligar, e aí eu paro o pedal e falo, ah, não, eu tô fazendo ginástica e depois a gente vai lá no consultório. Mas isso é muito, quando você sente na pele, quando você está do outro lado, que foi o que aconteceu comigo. Olha que eu estou com 25 anos de formado, e isso aconteceu há uns 3 anos atrás. Então, assim, a vida sempre vai ensinando a gente, né? A gente sempre tem que aproveitar as dificuldades que a gente passa, e toda dificuldade a gente tem que tirar alguma coisa positiva, sabe? Toda dificuldade, todo problema, toda crise, a gente tem que tirar uma coisa positiva. E quando eu tive esse problema com a minha filha, eu tirei isso assim, que foi assim, uma sacada muito grande, que não é uma sacada, é o óbvio, né? Só que eu senti na pele. Então isso eu procuro fazer hoje com o paciente, e essa filosofia que eu estou te falando, que é o jeito que eu penso, a minha clínica ela tem que ser o reflexo, ela tem que ser o meu espelho. Ou seja, as meninas estão lá, elas têm que agir mais ou menos da maneira com que eu ajo, com que eu gostaria que fosse feito. Então, assim, isso é uma cultura que a gente tem que ir colocando dentro da empresa, né? Então, assim, o marketing é importante, o marketing digital é importante, é fantástico. Só que se você não tiver relacionamento, sabe, não vai para frente. Já extrapola a tua função como operador de marketing para mim, né? Então você vai gerar todo, vamos dizer, você vai gerar toda aquela propaganda, tudo para mim. Mas se eu não tiver um relacionamento, sabe, na minha equipe, um entrosamento, elas não entenderem o porquê das coisas, cara, não vai para frente. Não vai para frente. E é legal falar isso, até assim, para todo mundo que está nos assistindo aí, porque nós estamos falando, por exemplo, em redes sociais. Isso, né? Aí. E rede social, ela é relacionamento. Tá? Então, assim, o segredo de um grande sucesso na rede social é a capacidade de pessoas e empresas se relacionarem. Né? Isso. Acho que isso é um grande passo, né? A partir da hora que você coloca conteúdo legal, que você mostra como as coisas acontecem no teu local de trabalho e você dá suporte para aquelas pessoas quando elas te procuram, de você se relacionar com elas, mostrar caminhos, atender, etc. Isso faz toda no a diferença, né? toda uma diferença. Né? É porque gera confiança, né, Andrei? Quando você tem confiança, porque todo mundo pode errar. Você erra, eu erro, todo mundo erra. Só que a partir do momento que você consegue gerar uma confiança, e essa confiança é uma relação realmente entre pessoas, a pessoa confia em você, entendeu? Igual confia em vocês. A gente faz coisa que dá errado? Faz, você sabe? Agora, como é que nós vamos contornar? Então eu falo sempre no consultório o seguinte, errar todo mundo erra. O diferencial vai ser como que nós vamos corrigir isso aí. Corrigir. Sabe? Isso que é o mais importante. E se você não tiver esse relacionamento... Peraí. Pode, meu amor, pode. A Manu estava querendo um gel aqui. Então, se você não tiver... e se as pessoas que estão do teu lado, se a tua equipe que está do teu lado, elas não entenderem isso, você não consegue caminhar. Sabe? Porque eu estou falando aqui, mas isso tudo que eu estou falando, eu canso de falar lá no consultório. E não é só palavra, é ação. Isso aí é importante. Posso dizer que na Word também funciona da mesma forma. Você passa por isso, você sabe que o quanto as meninas são preocupadas em atender vocês quando chega uma demanda, chega um pedido, bem rápido, porque a gente entende que no mercado que a gente está hoje, a velocidade tem que acontecer, então eu não posso você me fazer o pedido de alguma coisa e eu demorar uma semana para te responder, ou mesmo para poder te atender. Esse negócio tem que ser bem rápido mesmo. Com certeza, nossa senhora. Mas eu queria que você falasse aí agora, assim, já partindo para o nosso finalmente, né? Que conselhos que você dá, tá, para profissionais de saúde, dentistas, empreendedores que estão nos assistindo aqui, de como passar por esse momento e entrar nessa pós-pandemia? Cara, o primeiro conselho que eu dou é ter pensamento positivo, né? Então,
ler coisas positivas, tem vários livros que você pode estudar, que vão te ajudar. Segundo conselho, você está cercado de gente melhor do que você, entendeu? Isso é uma coisa que muitas pessoas falam, mas poucas pessoas fazem, né? Então a gente tem que estar com gente melhor do que a gente. Então, se eu estou contratando uma empresa, ou se eu estou contratando alguém da minha equipe, por exemplo, um profissional de uma equipe, da minha equipe, ele tem que ser igual ou melhor do que eu. Porque se ele for pior do que eu, por que eu vou contratar? Então a gente tem que andar com pessoas que vão levar a gente para cima e não levar a gente para baixo. E isso linka muito que as pessoas que vão tendo sucesso, as pessoas que vão tendo progresso na vida, porque o sucesso ele não é medido somente pelo lado financeiro, são pessoas que normalmente têm um pensamento sempre muito positivo, muito para frente. São pessoas que estão pensando em fazer as coisas e não são pessoas que estão pensando em ficar simplesmente se lamuriando, se reclamando, sabe? Hoje um amigo meu me ligou, cara, não vou nem falar o nome, mas o cara é mega empresário, o cara tem um monte de clínica e tal. Ele só reclamou. Eu falei pra ele assim, o X, cara, você tá reclamando do quê, velho? Sabe, você tá reclamando do quê? Porque tá ruim, tá ruim. O cara deve faturar 1 milhão por mês, pra você ter noção. Entendeu? E o cara tava reclamando. Pelo simples fato de reclamar. Eu falei, dá licença que eu vou desligar, que eu tô com um paciente que nem tava atendendo. Eu vou desligar. Então, assim, a gente tem que se afastar dessas pessoas. Então, a gente tem que ter pensamento positivo, a gente está perto de pessoas que pensam de maneira positiva e que vão te ajudar ao quê? A dar uma ideia, a colocar alguma coisa, porque a gente não é dono da verdade. Né? Hoje no mundo a gente tem uma palavra super na moda, que é a tal da modelagem, né? Que eu falo que é copiar. Então, assim, hoje você não precisa inventar roda. Vê quem está fazendo certo e copia. É verdade. Com ética, com respeito, né? Sim. Então, assim, você tem que ter esses valores aí, porque senão você não vai para frente. Né? Então, assim, você fique perto de pessoas boas, né? Que você vai. A minha mãe sempre falava, né? Pássaro de asas iguais voam junto, né? Você quer andar com a águia, meu filho, você vai ter que voar. Você quer andar com a tartaruga, não tem jeito. Se você quiser ir para frente, não é perto da tartaruga que você vai conseguir chegar. Então, basicamente, acho que é isso que eu queria colocar para o pessoal aí, porque isso são coisas que eu implementei na minha vida. Me afastei de pessoas que me puxavam para baixo, sabe? E não por questões financeiras. Não é questão financeira, é questão de pensamento. De pensamento. Sabe? De pensamento. Isso mesmo. Existe aquela regra que vários gurus falam aí, né? Que você é a média das 5 pessoas que andam com você, né? Então, é isso aí. É o que você falou, né? Você quer pensar igual uma águia, vai andar com águia. Né? Vai andar com águia, exatamente. Sabe, você quer ir pro boteco beber, meu amigo? Infelizmente, cara, não é lá no boteco que você vai aprender as coisas, sabe? Não é no boteco. Então, assim, e não criticando, tá? Porque eu já fui muito de boteco, mas não é ali que a gente vai progredir na vida, sabe? Então, e um ponto muito importante é você pensamento positivo, andar com pessoas que vão te puxar para frente. E outra coisa, se você não souber o que você quer, para onde você vai? É isso mesmo, definir para onde quer. Mas beleza, vamos abrir um espaço aqui, abrir um tempinho aí. Se alguém que está nos assistindo gostaria de fazer alguma pergunta que a gente pudesse responder e acabar ilustrando mais aí esse bate-papo super legal que a gente está fazendo. Eu estou vendo que está chegando muitos comentários, então pode ser que alguém tenha alguma pergunta bacana para fazer aí. O Laci tá falando aí, né, que parou para pedalar, é verdade, ele tava comigo o dia que eu parei para atender um paciente. Eu parei 2 vezes, uma para atender o paciente e outra para esperar ele, que ele tava muito para trás no pedal. Pô, é sacanagem você entregar o cara assim. Vamos lá, pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu vi que tem um montão de gente aí que tá participando com a gente, tal. O Titi Davi está aí, o pessoal da Yogurt está aí, o pessoal da Clínica do Diogo, o Noller também está aí, a Michele Ananias, que é empreteca, também está aí. Então vamos lá, gente. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a gente passar aí para o Dr. Diogo, aproveitar aí que estamos nesse momento. Adriano, quer fazer alguma pergunta? Alice? O Adriano tá também mandando ver nos vídeos aí, né, que eu tenho acompanhado.
É, o Adriano tá entrando no mundo digital. É isso aí. Tá nos Não primeiros pode. passos e tá indo bem. É, mas é aquele negócio que eu falei, não precisa ser o primeiro, mas também não pode ser o último, né? É isso mesmo. Tem que entender que o caminho agora é esse, é um caminho meio que sem É. volta. Acho que É, acelerou